Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tudo o que você sempre quis saber sobre o judaísmo, mas tinha medo de perguntar. Estou mais uma vez aqui com o Rabino Pablo Berman, um prazer estar aqui com você. E no episódio passado a gente falou sobre conversão e a escolha de se tornar judeu, né? Hoje a gente vira um pouquinho essa chave para falar sobre quem nasce judeu. Então as minhas dúvidas hoje são outras, Rabino. Vamos lá. Muito bem, tudo bem, Rosina? Un placer estar juntos de novo, continuando con nuestros episodios. Que bom. Então, hoje, Rabino, a gente sabe que a gente quer saber quem é considerado o judeu desde o nascimento, né? Quais os rituais que marcam a chegada de uma criança? Como que a família e a comunidade vê essa nova vida? E para começar, vou te fazer uma pergunta. Ah, quem é considerado judeu de nascimento? Muito bem. Entonces, hoy es considerado judeo filho de mãe judia, o que se conoce como ley do ventre judaico. Si a mãe é judia, a criança que nace é judia. Eso ya tiene muchos séculos. Si nós vemos o texto da Torá, o texto bíblico, encontramos que antigamente era todo patriarcal. Todos pertenecen a la tribu y ao pai que transmite todo, mas en algún momento da historia judaica, por diferentes motivos, y es complejo entender cuál es el motivo, porque tiene una mistura de cosas, seja no textos bíblicos ya, y también después, que se transforma da transferência a partir da ideia patriarcal a matriarcal. Na história da humanidade também já teve a história de matriarcas e de matriarcal. Sim. Mas no judaísmo começa Abraão, Isaac, Jacob, todo passa das tribos e dos patriarcas aos filhos varões, mas depois, em um momento da história, começa a lei do ventre. Nasceu de uma mãe judia, o filho é judio. Posso fazer uma pergunta? Sim. Rapidamente, porque a gente estava falando de conversão e isso é uma dúvida. O filho de mãe que se converteu ao judaísmo também é considerado judeu? Sí, si a mãe já fez a conversión, a persona es considerada judía para todo, igual que cualquier judeo que nasceu judeo, a persona que fez conversión con sinceridade, con amor, con verdade, então a persona é judía 100% igual que todo judeo, que nasceu judeo e que tem ancestrais até, não sei, a nona geração. Uhum. Así que sí, eso sí es considerado esa. Puede acontecer si a mãe está en proceso de conversión, o un caso, porque o judaísmo siempre tiene casos, tiene que ver cada caso. O Talmud funciona así, Com o história. texto, y a Torah también, con historias, con casos específicos, como también, como advogada, también vos todos Sim. son casos específicos. Entonces, si a mãe está fazendo o processo de conversão e já está grávida e ainda não finalizou o processo e a criança nasce, aí ainda não é considerado judeu a criança, Ah, sim. porque ainda não completou o processo de conversão. mergulhar na mikve, como falamos, nesse espaço de água que tem que mergulhar e que tem que fazer uma bênção para terminar, para finalizar esse processo de aprendizado e de ser parte do povo judeu. Então, aí seria um caso específico. Agora, quando acontece a mudança, não sabemos exatamente. O texto bíblico fala, em algum momento no livro de Deuteronômio, em alguns outros textos, de a problemática que pode acontecer. Primeiro falar, o texto bíblico não fala de judaísmo, não existe o judaísmo para o texto bíblico. Existe pertencer ao povo de Israel, ser israelita. O primeiro texto que aparece o conceito judaísmo é no texto do livro de Esther, Uhum. que temos que falar um dia, um texto Sim. muito interessante para falar, a festa de Purim, ligado com a festa de Purim judaica, mas lá aparece o protagonista da história que diz que é judeu. Que É a primeira vez. Primeira vez, e um texto que estamos falando 2500 anos, Uhum. escrito mais ou menos 2400. Ou seja, que mais antigo não podemos falar de judaísmo sem de israelitas. Sim. Então, que fala o texto? Que não é bom que teu filho case com a filha de outro, mas não está falando do que seria hoje um casamento entre uma pessoa judia e uma pessoa que nasceu de uma família cristã ou católica. No é isso, não está falando disso, está falando de outras questões e mais com conceitos de idolatria. O texto bíblico luta contra a idolatria e tudo isso. Então, aí está o foco do texto. Mas
¿Cuándo sería o primeiro momento que vemos algún problema o alguna dificuldad con casamentos de hombres que pertencen ao povo de Israel o que son judeos y mujeres que no, na época de Esdras y Nehemías? Tem dois textos bíblicos na Biblia hebraica. Uhum. Se llama Esdras, otro Nehemías. Embora están juntos, los libros son separados, mas Sim. eles trabalham juntos. Eles moran na Babilônia, na Pérsia da época, a mesma época do livro de Esther, não por acaso já aí se fala de judaísmo. E aí quando Esdras, que é sacerdote, volta a Israel após o exílio babilônico, 70 anos após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, ele encontra muitas pessoas que não foram exiladas e que están con mulheres que no pertenecen ao povo judeo. Y Esdras, que vem da Babilonia, que ya es otra región, otra vida, otra cosa, fala, opa, ups, y sacerdote, o sacerdote Tem que alguma tenía, coisa de. te hago una cosa que no está certa, entonces él le dice, ok, señores, vocês van ter que abandonar a sus mulheres. Y ahí los sacerdotes de la época dicen para Esdras, no está escrito, mas como que dá a entender, olha, Esdras, você morava na Babilônia, nós ficamos aqui, você foi embora, você nasceu lá, Uhum. nós estamos aqui, pá, Tá tudo certo. tá tudo certo, fica tranquilo, as coisas vão dar certas também assim. Então, não se sabe o que aconteceu com isso, que Esdras ficou muito assustado e fez como até luto por lo que estava acontecendo. Então, entendemos que aí começa Alguma mudança. alguma mudança, através que a mulher. Depois se construye el segundo templo, o Imperio Romano destruye el segundo templo, y ahí vamos a encontrar o segundo motivo, que entonces, primero está ligado con esas enemías y con algún incómodo con casar con mujeres no judías. Uhum. Y o segundo motivo, y qué acontece con los filhos en ese caso, porque ahí siempre el problema son los filhos. Claro. No es o casado que se aman y gostan uno do otro. ¿Qué va a acontecer con los filhos? Si van a pertenecer o no al pueblo de Israel. Sim. Si a mulher pertence a otra tribu, vamos a decir, a otro povo, ¿qué hacemos? Porque a mulher es complexo. Y el segundo motivo es Roma con a guerra y estupros que acontecían. Entonces, quem é o pai no se sabe, Sim. mas sabemos quem é a mãe. Entonces, ahí comenzó a ter esa fórmula. Ah, Siempre se sabe quem é a mãe. Podemos no saber quién fue o pai, sim. mas a mãe sempre. Hoje existen otras Claro. DNA, otra historia. Mas na época bíblica estableceram que se a mãe é judia, por isso establecen isso, por algumas dessas causas que eu estou falando, e especificamente dizer, ok, se conhecemos a mãe, Sabemos se ela é judia. sabemos quem é ela, vamos por esse caminho. E aí começa a lei do ventre judaico, Ah, perfeito. por motivos históricos, básicamente, Sim. y también de texto, también temas ligados con Deus y con lo que está escrito na Bíblia hebraica. Perfeito. Tá. E quando nasce um bebê judeu, então? Como que a família celebra? Quais são os rituais? Né? O que tem de diferente, né, nesse nascimento? Então, quando nasce um varão, um menino, Uhum. a primeira coisa que vai acontecer aos 8 dias, se a criança está bem, se tem o peso necessário, basicamente 2,9 kg, 3 quilos, se o médico autoriza para fazer, e também a pessoa que vai fazer a circuncisão, fazemos isso, a circuncisão da criança, que O que ela chamamos, representa, essa circuncisão? Qual que é a história disso? em hebraico se chama Brit Milá, o pacto da circuncisão. Y eso está escrito en Génesis, no libro de Breshit, a partir del capítulo 17, aquellos que gustan do texto y que gustan de folhear o texto, cuando Deus fala para Abraham que van a asignar un pacto y que el pacto será asignado nada menos que no membro, ¿sí? Sim. do homem, que está ligado directamente con o fato da procriación, dos filhos. O sea, no es por acaso, porque podemos decir, ¿y por qué o pacto no? ¿Por qué Deus no escolheu otro, digamos, Sim. otra parte do corpo? Tenía que escolher como que Deus, para, podría ser, ¿no?
Até seria Sim. mais simples. Uma unha, não sei, cortar uma unha. Tem algumas pessoas com receio, né? Depois a gente até Não é fala sobre fácil, isso. não é fácil para as mães, sobretudo aos 8 dias. Eu admito que os meus 2 filhos eu não olhei, não fiquei ali, Ficou né, afastada, se estava ali só para o afasta. conforto deles mesmo. Claro, claro. A criança chora, mas não porque está sofrendo, não? Tem muitas histórias, mas Sim. Deus fala para Abraão que ele tem que fazer isso, que aí esse será o pacto da circuncisão. Eh, Após que acontece isto com Abraão e com o pacto, Abraão vai ter filhos, ou seja, hay una ligación de algún modo entre ter filhos y ter a posibilidad de Abraão de ter filhos con Sara, que no podía, Sim. Sara era estéril. Él ya teve filhos con la funcionaria, o sea, con Agar, que era la que trabajaba en la funcionaria, y a mano derecha de Sara, que era reconocido na época poder ter Sim. filhos con a concubina. Uhum. Mas a partir do pacto da circuncisión, Abraham pode ter filhos con Sara, y ahí van a ser precisamente Isaac. Mas então essa primeira ordem divina para Abraão, aos 99 anos, de fazer isso, que ele vai ter que fazer o Brit Milá, o pacto da circuncisão. E após isso, vai ser com seu filho, quando nascer Isaac, aos 8 dias, Ismael, o filho que ele teve com Agar, já tinha 13 anos, então também fizeram, o Teve que texto fazer. relata. E após o nascimento de Isaac, tem uma festa, o sea que está ligado, es un momento de alegría, ese pacto Sim. con Deus, pacto da circuncisión ligado con los filhos, con poder ter filhos, no con poder ter filhos, porque puede ter circuncidada a pessoa y ter alguna dificuldade para ter filhos, Sim. mas que está ligado con, más podemos Sim, na conversar y que história. na verdade eu falei agora que a pessoa pode ter alguma dificuldade física ou alguma dificuldade médica Uhum. e não pode ter filhos, embora tenha circuncisão. Mas na verdade, para o texto bíblico, ter a circuncisão permite desentupir um problema. O seja, Sim, sim. Abraão tinha alguma dificuldade com Sara para ter filhos. Tirar o prepúcio permitió ter filhos. O sea que está ligado con algún aspecto de desentupir alguna cosa. ¿Por qué falo esto? Porque la palabra, esa idea de circuncidar, Uhum. aparece en otros momentos del texto, no con un miembro masculino. Sim. Aparece con el corazón y aparece con los oídos. Como A mesma entupimento palabra, mesmo. con desentupir, que ahí o profeta no consigue oír o no consigue sentir porque tiene el corazón entupido. Entonces, circuncidar o corazón, circuncidar o oído, permite abrir un ducto que impedía alguna cosa. Entonces, también está ligado con eso. Sim. Com a possibilidade física. Con la posibilidad física de hacer algo, de oír, de sentir, de ter filhos. Uhum. Y ahí entonces comienza ese pacto que hasta hoy continuamos desenvolvendo. Mas falamos só dos meninos, né? E se nasce uma menina, E qual é o então, procedimento? Cuando nace una menina, entonces nace un menino, 8 días, si está bien, Brit Milá, y se hace una fiesta, alegría, puede ser Sim. en la sinagoga, puede ser en Na una casa, residência. hay personas que tienen que estudiar para eso, hoy la mayoría son médicos, Uhum. es un procedimiento rápido y la crianza no Simples e sente. indolor, como Simple. furar a orelha. Sí, 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 sí. A veces los pais dicen que no, que prefieren hacer un hospital, y ahí complica, porque yo falo, no, hospital no es un acto médico, mas no es un acto espiritual. Y o Brit Milá, circuncisión, es un acto espiritual, no médico. Envolve un acto médico, procedimiento médico. Mas às vezes entendem, às vezes não. Às vezes me resulta difícil. Às vezes você vai no hospital e resolve no hospital. Y resolve no hospital, que no es lío, porque ahí no tiene alegría, no acontece nada. Estoy yo con los médicos y no. Y tiene que ser con una familia y con todos ahí alegre, con alegría. Nace una menina, no tiene una ceremonia na sinagoga, como falamos, Brit Milá para crianza, y o nome para a menina, Simchat Bat, a alegría do nacimiento da menina, da filha. Onde o pai e a mãe são honrados na sinagoga, por uma bênção, a menina é trazida na sinagoga para falar, para dizer o seu nome em hebraico. Nas duas cerimônias, seja Brit Milá, seja a circuncisão de uma criança, de um menino, ou a festa e a honra da família na sinagoga de uma menina, o foco mais importante é que a partir desse dia se coloca, se nomina a criança com seu nome em hebraico. Lo más importante que tiene es nominar a crianza
pode ter um nome em português e outro nome em hebraico. Às vezes pode ser o Às vezes é o mesmo. mesmo, como é o caso da minha filha, Por isso, então pode ser Uhum. Sara, e então é Sara, e assim o nome da filha. Maia. Então, claro, então aí já fica em hebraico. E se não, se é em português, já eu me chamo Pablo, Uhum. meu nome em hebraico é Shlomo, que é Salomón. Então, Sim, porque, e eu, porque Rosine meu, e Xoxana. claro, entonces sempre está ligado E, con algún familiar fallecido, puede ser. e por Uno. quê? Una tradición judaica de mantener vivo a lembrança dos entes queridos. Ah, perfeito. Então, embora entre os judeus ashkenazim, judeus que provêm da região de Rússia, Polônia, Alemanha, o costume é nominar as crianças com nome de um avô falecido. O sea, que si los avós viven na hora, se procura un bisavó y si no, un nombre diferente. No está obligación. No. Sim. Sefaradim, judeos que proveen España, Portugal, Siria, Da África. países árabes, de África, Noráfrica, Sim. norte de África, Marrocos, etc. Entonces ahí, eles sim se tem costume de nominar as crianças com o nome de avô vivo. Vivo, que é o caso do meu filho, Baruch, que é o nome do Aí meu está, pai. aí está. Então aí explicamos Sim. Sefaradim Ashkenazim. Sim. Que é A muito legal diferença. também. Então aí tem a festa, é honrada a menina com seu nome, e tem muitas histórias, isto é muito interessante, estava estudando os outros dias, tem histórias a respeito durante os primeiros 8 dias, não sei, tem um costume judaico de não dizer o nome da criança. Ah, sim, sim. Como que você pergunta, ai, nasceu a criança, como é Como o nome da chama? criança? Como se chama? Então, tem alguns que guardam o costume, não importa como se chama, mais na frente vou te falar como se chama. Por que isso? Por que não falar o nome da criança? Para que não aconteça nada, o sea, o judaísmo é uma tradição, como outras tradições também, que tem muita coisa de todos os dias, leis e estudo e texto, e tem também muita mística, não? Uhum. E tem temas ligados com anjos e demônios também. Então, antigamente se acreditava que nos primeiros dias, a criança ainda antes de ter feito o Brit Milá, a circuncisão, é diferente com meninas, falamos de Sim. meninos agora. Os primeiros 8 dias, alguma coisa podia acontecer com algum ente negativo, que Uhum. não era muito bom, não? Não se você não fala o nome, o que acontece? Ele não direciona. Ah, não existe. Sim. Como que no está ahí, ¿sí? Uhum. A misma idea da noiva cuando leva o véu. A noiva no existe. A misma idea de que nada negativo, Vai acontecer. no quiero falar demoníaco, porque es una Sim, palabra muy claro. pesada. Nada negativo o fuerzas negativas posan ferir o hacer alguna cosa ruim en esa crianza o en esa pessoa, en esa noiva. Uhum. Entonces, por eso no falamos o nome y no existe. Cuando se fez o Brit Milá, a criança como que ganha Essa proteção uma proteção. do pacto Isso, com Deus. isso. Aham. Ah, que Así que lindo. por eso o nome é o mais importante que acontece nessa cerimônia. Sim. Muito bom. Tá. E a minha próxima pergunta é: a circuncisão é uma coisa que a maioria das pessoas associa ao judaísmo. Ah, mas ela também acontece fora do judaísmo. Ela tem se a pessoa vier para a religião judaica, ela se converteu e ela vai se tornar judeu, o homem no caso, e ele já tem a circuncisão médica. Como que funciona? Que fazemos? É. Então, é picante o que eu vou falar. Mas funciona assim. O pacto é, obviamente, no membro masculino, Uhum. e está ligado também com sangue. Na verdade, se eu vou falar, tal vez vamos a dedicar outro episódio a entender que acontecia na antiguidade com o fato de entregar, que os povos antigos ofereciam seus filhos varões primogênitos Sim, aos deuses. oferenda. A ofrenda. Uhum. Acreditaban que ofrecer a los deuses, tem historias de altares de 7 andares, donde o 7º andar eran las crianças quemadas vivas Uhum. para ofrecer ao Deus. Eso prometía que o Deus depois, nos povos cananeos y otros povos antigos, conseguían ter más filhos con saúde y sobreviver. Na antiguidade, primero tenía que
a gestação, aos 9 meses, atravessar os 9 meses e a criança sobreviver. Depois tinha que nascer. Depois de nascer, tinha que sobreviver ao nascimento Sim. e ao parto. Uhum. E se conseguia sobreviver os primeiros anos, era um milagre. Hoje é tudo muito, não vou dizer fácil, Mas não é fácil, prático. mas as estatísticas indican que una criança, una mãe grávida vai ter seu filho e não vai ter dificuldades, e se tem, vai poder até fazer uma cirurgia no Uhum. ventre da mãe para salvar a criança. Sim. Ou vai nascer antes e vai ficar na incubadora e vai dar todo certo. Antigamente isto não era assim, as crianças morriam. Então, tinham essa crença que oferecendo aos deuses, então o Brit Milá, de algum modo, guarda alguma reminiscência ou alguma coisa ligada com isso, onde não entregamos a Deus a criança e não oferecemos a Deus, mas alguma lembrancinha temos, Uhum. que seria a circuncisão. Sim. Embora tem motivos médicos positivos para fazer a circuncisão, os Sim. egípcios faziam circuncisão, muçulmanos continuam fazendo até hoje também a circuncisão, E muitos muitos países povos, fazem. e muitos fazem. Agora, se a pessoa já tem, precisamos fazer um mini procedimento onde se tira uma gotinha do sangue da pessoa, do membro. Sim, Uhum. tem que, vamos a falar o que acontece. Tem que fazer. Eu não gosto de fazer. Eu não faço isso, obviamente. Não. Chega o médico, faz Sim. isso. Eu não tenho por que observar isso. E nessa hora se fala uma bênção, porque o que está em jogo nesta ideia? Transformar um acto médico que foi a circuncisão dessa pessoa quando ele Antes, fez, em outro antes, em momento. outro momento, em um acto ligado con Deus, ligado con espiritualidade y ligado con la tradición judaica, de Perfeito. transformar eso, de trazer a Deus a ese acto simbólico. No Legal. simbólico, prático. Sim, claro. Bom, e existe alguma responsabilidade que os pais assumem nesse, né, de criar essa criança dentro do judaísmo? O que a tradição espera depois desse nascimento? Claro, entonces a tradición espera que o povo judeu guardou a circuncisión, guardou o preceito, a mitzvah en hebraico. O Sim. preceito da circuncisión sempre. Famílias mais próximas de sinagogas ou das tradições judaicas ou mais afastadas sempre guardaram esse preceito. Así que sempre a circuncisión conseguiu no percurso dos séculos sobreviver a todas as coisas boas que atravessou o povo judeu e a todas as tragédias que atravessou. Sempre as proibições, muitas épocas da história proibiam os judeus fazer a circuncisão nas crianças, os romanos, os gregos na época greco-romana. Tem milhares de histórias. Até hoje tem países que também, a veces aparece algum país nórdico, geralmente, Uhum. que proíben Proíbe. fazer a circuncisión. Y tem que mudar, no sé, tem que ir a outro país para poder fazer a circuncisión, atravessar alguma fronteira. Mas sempre tem alguma história. Mas depois disso se espera que essa criança parte do texto que dizemos na cerimônia é que essa criança será educada na tradição judaica. Não somente é judeu, porque nasceu de uma mãe judia e é judeu para todos, e junto com a circuncisión, sino também na educação judaica. ¿Sí? O foco que a família judias e a história judaica colocou sempre na educação judaica é muito primordial, é o mais importante que tem em todos os países onde moram, onde existem comunidades judaicas. A isso se comprometem os pais, a educar ao filho nesse caminho. Que lindo. Bom, então, para terminar, para quem nos ouve e está esperando um bebê, judeu ou não, o que a tradição judaica pode ter como uma mensagem para receber uma vida nova? Então, filhos são uma bênção. Cada tradição criou determinadas cerimônias para a chegada dos filhos. Todos têm. Ou tem batismo, ou tem a circuncisão. Cada tradição tem a sua, acreditando que Deus está presente e que Deus é parte dessa união. Na tradição judaica, no Talmud, nesse texto dos primeiros séculos, está escrito que tem 3 parceiros quando nasce uma criança, ou na formação, na gestação de uma criança. Tem o pai, tem a mãe e tem Deus. Deus está aí presente. E está presente em determinadas palavras em hebraico também, e letras, e ligado muito com a Kabbalah e a mística judaica, que Deus tem que estar presente, porque se Deus não está presente,
Ahí, si solamente está o pai e mãe, não é suficiente. Tem que estar pai, mãe e Deus nessa parceria. Cada uma aporta outra parte Sim. dessa criança. Então, seja uma criança que pertence ao povo judeu ou a outra tradição religiosa, sempre é uma bênção para todos, para a humanidade. Não? Sim. E que a gente possa deixar as crianças viverem esses valores, essas tradições e Isso. crescerem com isso, né? Porque a Crescer. educação judaica, pelo menos, né, na nossa tradição, a educação judaica é super importante. E mesmo que não seja na tradição judaica, os valores da religião e Deus conseguem guiar essas crianças por muitos caminhos, né? Isso, e no conhecimento de outras tradições, da convivência com outros e de que todo é parte do mesmo projeto divino que temos que aprender a conviver, Isso. que infelizmente ainda é difícil entender que cada pode ter uma parte da verdade e uma tradição diferente. E lembrar que as crianças também nascem sem preconceito, né? Ah, Nascem isso. sem Sin maldade. maldade, sin odio. E que se a gente conseguir transmitir valores positivos, elas vão crescer Exatamente. com esses valores positivos, né? Exatamente. Isso, verdade. Então, acho que é isso. Obrigado, Rosine. Obrigada mais uma vez. Vou pedir que quem tiver dúvidas, perguntas, mandem pra gente, participem, comentem no vídeo, comentem no Spotify. A gente vai tentar trazer mais esclarecimentos para quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o judaísmo e que tem medo de perguntar. Não tenham medo, a gente está aqui para falar sobre tudo. Obrigada, Ravina. Obrigado, Rosine. Tchau, tchau.